Vamos conversar com o convidado Rogério Barraquê. Rogério, obrigado pela sua participação mais uma vez. Você veio armado aí com vários tipos de instrumentos para nos explicar sobre a musicoterapia. Você que trabalhou com a música a vida inteira, né? E agora, percebendo, estudando isso, você está vendo resultados extraordinários através da música e do som. Isso, né? Que é uma tendência, eu já venho falando isso aqui no programa, já venho falando também que o Palermo também faz um trabalho assim. Sim. Você está fazendo esse trabalho em São Vicente, que é maravilhoso, né? Certo. O que vem a ser a musicoterapia, Rogério? Para as pessoas entenderem melhor. Tá, bom, em primeiro Obrigado. lugar, boa noite, obrigado aí pela presença aqui no programa. Boa noite a todos os telespectadores. A musicoterapia, bom, como o nome diz, obviamente é a terapia da música, né? Só que no caso, pelo menos no nosso caso específico, eu falo nosso porque nós somos um grupo também, no nosso caso a gente trabalha com a essência da música, que são os sons. Seria a matéria-prima da música. Então é claro que a gente trabalha com os elementos da música, os elementos clássicos da música, que são melodia, harmonia e ritmo, mas a gente foca muito no poder dos sons. Ele funciona assim, deixa eu ver se eu entendi, né? Evidentemente que as pessoas, primeiro, não sei se tem que fazer alguma medição de chakra, alguma coisa assim, não? Também. No caso do meu trabalho individual, que é a Self-Music, né? Eu faço sim uma medição de chakras para a gente ver, digamos, onde está desequilibrado. O setor, né? Porque cada chakra está ligado a um setor da nossa existência. Para ver onde a pessoa tem uma necessidade maior. E aí você trabalha com som específico? A gente trabalha com sons específicos, mas aí tem aquela questão da self-note, né? Que é a nota individual da pessoa. Que aí isso se baseia em quê? Que todos nós, o som... Como que você acha, então, a self-note? Como é que faz para achar? Então, eu descubro através do tom de voz da pessoa. Seria o tom básico, né, da pessoa. Como a gente estava conversando antes. Às vezes a pessoa tem uma alteração de voz. Quando ela acorda, a voz está mais grave. Está gripado como eu. Está gripado, a voz está meio rouca. Ou está nervosa, a voz às vezes fica mais aguda ou mais grave mesmo. Mas existe aquele tom... padrão da pessoa. O tom padrão. E, assim, geralmente eu faço, como eu sou professor de canto também, eu peço para a pessoa fazer alguns exercícios, né, para eu medir a tessitura da pessoa. A tessitura seria o tamanho da voz da pessoa, né, da nota mais grave à mais aguda. E aí no meio disso daí, entre a mais grave e a mais aguda, a gente mede o que eu chamo de self-note, né? Seria a nota onde a pessoa está vibrando mais, onde ela está vibrando com mais intensidade, vamos dizer assim. Interessante. Então, com esse som, a pessoa, digamos, entoando um Om, né, que é o mantra básico, ou até um som mesmo, um O, não precisa ser um mantra especificamente, isso já ajuda a pessoa a ter o equilíbrio dos chakras, não só dos chakras, até um equilíbrio mesmo psicológico, né? Você está entrando em sintonia com a tua própria natureza. Entendi. Todo o nosso trabalho, a gente chama o nosso trabalho como um todo, eu digo nosso porque nós somos um grupo, né? Sou eu, a minha mãe, Abigail Barraquê, que é psicóloga, e o Jaime Lopes, que é ritmoterapeuta. Todo o nosso trabalho é chamado de psicossonoridade. Por quê? Porque é um trabalho psicoterapêutico. Né? Então a gente tem esse foco muito psicoterapêutico, mas é uma psicoterapia diferenciada. Barraquê, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque eu acho interessante assim, né? Sim. O Rogério Barraquê, ele, como é que a gente fala? Assobicho bacana, né? Porque ele é professor de música, dá aula de música, ele faz apresentações com a banda, né? Músicas especializadas de 60, anos 60, 70 e 80, isso, né? Então, apresentações de música. Tem o Siddhartha também. Tem o Siddhartha também. Toca em barzinho, toca em festas. Toca mantra. Toca mantras, é terapeuta de musicoterapia, enfim, né? Você tem uma atividade intensa dentro da música, É verdade, né? Assim, minha vida é toda focada para música. Já tive programa de rádio também. Anos atrás já fiz jingle para rádios, música para peças de teatro. Vou fazer um jingle para Fronteiras, então. Opa, vamos conversar. Legal. Ô, Rogério, vamos mostrar cada instrumento, como é que você utiliza, para que serve, né? Tem uns que tem um som interessante, né? Assim, sinta-se à vontade para escolher. Tá legal. O para que serve eu vou discorrer assim com mais profundidade nesse curso, né, que vai iniciar em setembro. Assim, da TV Corrida, claro, mas só para dar uma noção. Eu vou dar uma demonstração rápida, por exemplo, a gente tem aqui Esse é o que eu gosto. A gente chama, você gostou desse, né? A gente chama de tambor de mola, né? Ou tambor de vento. Aproxima bem. Obviamente, eu vou ver se o pessoal consegue ouvir aqui. Vou ter que chegar perto. O som do vento mesmo, né? Tá dando para ouvir bem? Não sei se o pessoal de casa ouve bem. Então aqui
o que acontece? Você tem, em primeiro lugar, um efeito psicológico do som do vento, do né? vento, nossa, e a mas própria é vibração, muito... né? Deixa eu fazer um pouquinho aqui. Deixa eu fazer um pouquinho aqui no meu. Eu só não te dou de presente porque a gente ganhou de uma pessoa muito imagina, querida que esse isso, daí. Imagina. Você tem que soltar, você não soltar a mola, mas tem que pendurar. Tem que jogar pra frente, né? Pera aí, ó. Assim, ó. Se você bate, ela dá até um som de um de trovão, eu vou bater. Nossa, é o som do vento mesmo, né? Para quem ouviu o CD do Cidade, no início uma música Iemanjá, a gente usa esse tambor. Música Iemanjá, tem aqui, eu vi aqui. Tem uma que mais pra frente, se der Iemanjá, tempo, música 7, né, do CD. Então aqui você tem o quê? A gente também tem um trabalho Cai minha caneta aqui. Opa, que é focado nos 4 elementos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o elemento ar. Tá? Ah, esse é o elemento ar. A gente tem o elemento ar aqui. E também com instrumentos de sopro, como a flauta. Né, pode não ser recomendável, por exemplo, determinado tipo que a pessoa tem algum problema assim, não? Então, eu acho assim, eu acho que o recomendável é você sempre trabalhar o todo da pessoa, sabe? Os 4 elementos, todas as frequências sonoras, né? Eu acho que quanto mais você trabalhar a pessoa como um todo, existe também uma relação que eu faço com... Aí já é uma coisa bem profunda, que isso também vai estar no curso, com os doshas do Ayurveda. Né? Então, por exemplo, o elemento ar está ligado mais ao Vata, o elemento Vata no Ayurveda. Né? A ciência ayurvédica, que é uma ciência indiana de medicina, ela trabalha com 3, digamos, os doshas, que seria o tipo mais ou menos teu tipo físico. Né? E o Vata, que é aquele tipo mais aéreo, a pessoa que é mais, digamos assim, viajandona, né? Mais desligada, talvez não fosse muito apropriado você, com uma pessoa que seja muito assim, você trabalhar só isso. Mas é o que eu te falei, a gente nunca trabalha só um elemento, a gente sempre procura trabalhar todos. O todo. Mas você pode intensificar mais um determinado de acordo com o problema. Sim. Isso eu até tive, é uma coisa que eu estou estudando com mais profundidade, porque a ideia, voltando ao Ayurveda, que não é a minha área, né? Mas assim, a gente, claro que os elementos, porque eu tenho formação em yoga também, então a gente puxa um pouquinho de cada coisa. No Ayurveda, a ideia é equilibrar os teus doshas. Quer dizer, não é estimular, é você abaixar aqueles que estão mais... alto, porque todos nós temos os 3. Levantar o que tá baixo, né? Exato. Então, de repente, a pessoa tem o Vata tá baixo dela. Então, eu vou estar estimulando. Não, a ideia não é estimular o que tá baixo, é você amenizar o que está alto, né? E você trabalha com mantra também? Também com mantras, Nesse trabalho... Tanto num trabalho assim de música mesmo, né? Até você já sorteou CDs meus aqui. De mantras, No dia 14 de setembro, inclusive, a gente vai estar na Pinacoteca, que é um domingo, né? Dia 14 de setembro a gente vai fazer um workshop sobre o poder dos mantras, né? Que vai ser também um meio com kit, a gente vai cantar. Vamos pegar outro, então? Vamos lá, vamos ver o tambor aqui, que é um instrumento bem tradicional, tambor xamânico, né? Tradicional, assim, várias tradições, né? E esse atua em quê? Então, aqui você pega o elemento terra, né? E uma frequência mais grave, que seria o quê? É mais a parte instintiva da pessoa, né? Então, por exemplo, essas músicas mais atuais, né? Que pegam muito essas frequências graves, né? O funk, o rap e tal, elas mexem muito com a frequência grave. O problema é que elas focam mais na frequência grave. Aí você tem um certo desequilíbrio. É o exagero, né? Da grave. Exatamente. Né? Você está enfatizando muito a parte instintiva, nada contra isso, muito pelo contrário. Mas você está só focando naquele lado, né? Então, que o tambor... música, tipo, porque a gente estava conversando em off, você até falou que as músicas clássicas, por exemplo, né? Mozart, Beethoven, Bach, Chopin, por aí vai, elas atuam mais nos chakras altos, né? Isso. Que mexe mais com a cabeça, né? Isso... E aí deixa de mexer com os chakras baixos. Tem alguma música que ela é mais completa? Então, eu acho que, assim, dentro das músicas que eu conheço, eu acho que é engraçado falar isso, mas acho que a disco music, ela mexe bastante com tudo, porque na disco music você tem aquele grave ali do bumbo, do baixo, você tem a parte melódica, que geralmente é bem trabalhada, e você tem frequências agudas, geralmente os arranjos de disco music, da disco music meio dos anos 70, né, dos Bee Gees, né, é isso que eu ia te perguntar, dá um exemplo aí de uma música que você acha que é o maior exemplo que a gente pode ter, né? Chic, né? Essas bandas, porque elas você vê que trabalha muito cordas, né? Violinos, muitos violinos, né? Metais que pegam as frequências altas. Então você está pegando toda a gama de frequências, né? Na minha opinião, assim, o tipo de música criado até hoje que mexe melhor
de uma forma equilibrada com todas as frequências, é a disco music. Legal, boa dica. Tem uma pergunta aqui que eu acho que já vai te permitir você mostrar um dos instrumentos aí, que é do Alexandre Medeiros, da Praia Grande. Ele fala assim, olha, gostaria que o Rogério falasse um pouco sobre os sons da natureza. Legal. Então, existem inclusive CDs que o pessoal lança com esse fim de musicoterapia, musicoterapêutico, né, dos sons da natureza e tal. E no nosso trabalho, como eu já mostrei, né, a gente tem o som do ar aí, o som do tambor que remete ao elemento terra. E a gente tem aqui o pau de chuva, né, que é um instrumento tradicional indígena. Parece barulho de chuva mesmo. Que é um instrumento indígena, né, esse é o mais forte que a gente tem aqui. E é bom, eu tenho esse é bem sonoro, né? A gente até tem que ter um certo cuidado de usar esse, porque ele é muito forte. Ele é bem forte mesmo. Parece que está pingando, né? Legal, e aí bacana. É interessante quando a gente faz as sessões de psicossonoridade, que no final a gente aplica som sobre as pessoas, né? O trabalho de psicossonoridade é um trabalho coletivo, né? O self-music é um trabalho individual. Esse é um instrumento que parece que as pessoas, sabe, a gente percebe que dá uma reação, dá uma reação, né? Porque provavelmente, né, uma teoria pessoal, ele está ligado ao elemento água, né, obviamente. E a água é de onde nós todos viemos, né? Então talvez traga alguma coisa um pouco mais acolhedora, conforto, assim. Né? E também aquela coisa da limpeza da água, né? Os instrumentos assim de chocalho, eles têm muitas Agora, esse aqui, Rogério, tem um som muito gostoso, é pesado, parece um disco voador, você vai ver que parece um disco voador. Esse instrumento aqui, existe um... Olha que legal esse som. Se não me engano, é um suíço ou um dinamarquês, ele criou um instrumento chamado hang drum, que ele é parecido com esse, só que ele é bem maior, né? E você toca com as mãos. Então isso aqui é um instrumento caríssimo, custa mais de 3 mil euros, porque só o cara faz com a liga especial de metal lá que ele inventou e tal. Esse aqui é uma espécie de uma tentativa de fazer um hang drum menorzinho, né? Com um metal um pouco diferente, você tem que tocar com baqueta, senão você não tem o mesmo efeito. Mas assim, é muito próximo, né? Então eu vou tocar um pouquinho aqui para o pessoal sentir o drama aqui da história. Isso. Vamos lá. Legal, né? Vocês estão um som calmante, não tem? Muito. Não é calmante muito, isso? Muito. Você continua, eu durmo aqui. Pois é, então. E por dois motivos, né? Primeiro porque pela própria vibração dele, uma vibração metálica e tal. Isso é bom, então, por exemplo, anti-estresse? Sim, com certeza. Com certeza. Pessoas que são com ansiedade, por exemplo, ansiedade. Essa é uma das primeiras coisas que a gente trabalha, né, no nosso trabalho como um todo, né? Primeiro a pessoa entrar numa frequência, digamos assim, mais equilibrada, mais calma. E a partir daí, o que você tem? Você tem vários benefícios. Você encontra um ponto para resolver seus problemas, né? Porque você está mais tranquilo, mais focado. Você tem uma estimulação da autoestima, do equilíbrio interior, né? E até como você mencionou aí, o trabalho do pessoal lá do Palermo, você tem também você tem um foco de um trabalho de pânico, de síndrome do pânico, né? Várias coisas assim que você trabalha legal. E no caso, né, além da frequência desse instrumento, aqui a gente trabalha uma escala pentatônica, né? O que é uma escala pentatônica? É uma escala musical, que é uma escala, é uma sequência de notas, né? De 5 notas, né? Pentatônica, né? 5 notas, que é uma escala universal. Você encontra essa escala na cultura indígena norte-americana, na cultura indígena africana, na cultura oriental, na cultura europeia, lá dos celtas e tal. Então ela é uma escala que ela está, digamos assim, que na origem da humanidade como um todo, de vários lados. Então isso também, essa escala, ela remete a gente a uma coisa muito ancestral e tal, muito acolhedora. Né? Isso. Aí é que você tem que ter a afinação correta, né? Aí entra o conhecimento musical da história, né? Que é importante. Onde você acha que é mais, assim, o resultado parece que é mais interessante da musicoterapia? Nos problemas emocionais?
Sim, começa pelo emocional, né? Porque é o primeiro efeito que a gente sente. Eu digo assim, a pessoa que tem muita ansiedade, se você consegue reduzir o nível de ansiedade, ou de estresse, cansaço, síndrome do pânico, depressão, que é o mal do momento, pois né, você sabe. A gente teve um trabalho muito gratificante, né? Você citou a Dulceli. A Dulceli foi uma das pessoas que primeiro abriu espaço para a gente, aqui na Baixada, para a gente poder realizar esse trabalho. Por volta de 2007, 2008, quando a gente começou. A gente começou mesmo fazendo um curso aqui na Santa Cecília, com o professor Mário Cardoso, né? Eu sempre cito o nome dele. Adoro que Mário Cardoso. Fundamental, assim, para a nossa... Para ele deu o start, assim, na nossa história, né? E também, né, a gente fez um trabalho muito importante na Polícia Militar, em 2010, 2011, né? E aí você vê, você está trabalhando com pessoas que lidam com estresse diário e enorme no trabalho. E assim, a gente tem depoimentos gravados deles. Quando a gente fez, com uma sessão só de aplicação de sons neles específicos e coordenados, a gente teve depoimentos incríveis, assim. Alguns falaram assim que nunca tiveram na vida inteira, sem exagero mesmo, está gravado isso, um relaxamento tão grande. Sabe? Então é realmente assim, o relaxamento é a primeira coisa, né? Aí você já tem todo um efeito psicológico e físico só a partir daí. Não,